Meus amados irmãos, lemos há poucos instantes o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo do 1 ao 16. Por gentileza, eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos usar esse texto aqui para trazermos mais um pouco de ensinamento na palavra do Senhor para a sua vida, para você ser um crente mais confiante no Senhor, mais dependente do Senhor, e que o Senhor realmente faça a diferença na sua vida. Mantenha a sua Bíblia aberta em nome do Senhor. O tema dessa mensagem hoje é o bom pastor que nos conhece e nos protege. O bom pastor que nos conhece e nos protege. Certo? Peço também que as crianças fiquem atentas aí. Se tiver uma Bíblia aí, crianças, abram no Evangelho de João, capítulo 10, certo? E fiquem acompanhando o pastor ministrando a vocês, certo? Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, na época em que Jesus estava aqui, no seu ministério terreno, e antes de Jesus estar aqui, o cuidado das ovelhas era algo comum, normal em Israel. Vou usar aqui Israel, a Palestina propriamente dita. E era costume as ovelhas serem guardadas, pastoreadas, claro, pelo seu pastor, pelo pastor das ovelhas. Então as ovelhas, à noite, elas eram recolhidas numa espécie assim de curral, onde ali elas ficavam protegidas dos ladrões, protegidas também das intempéries do clima e particularmente guardadas ali para não serem devoradas por animais selvagens, particularmente lobos, chacais, coisas assim, animais ferozes que poderiam atacar e matar ovelhas do rebanho. Havia muitos tipos de currais naquela época, cavernas. As ovelhas eram guardadas em cavernas quando não tinham currais construídos por galhos de árvores. Também havia galpões ou até mesmo áreas abertas onde essas ovelhas eram guardadas. Mas também podia ser áreas cercadas, por muros feitos de pedras. Se você andar aqui no interior do Rio Grande do Norte, eu já vi isso. Ainda hoje existem currais da época ainda do século XVIII, currais feitos de pedras, dá uma segurança muito boa. Naquela época também era comum as ovelhas serem guardadas em currais feitos de pedras quando não tinha cavernas. Então o Senhor Jesus, como ele é um professor por excelência, ele sempre usava coisas do dia a dia para ilustrar o ensino. E neste ensino aqui ele vai ilustrar, como podemos entender, como uma parábola também, porque aqui é uma comparação. Jesus usou figuras conhecidas para trazer uma realidade comum, algo que estava de difícil entendimento, de difícil assimilação. Jesus usava este artifício chamado de parábolas para ilustrar uma verdade. O fato é que era comum também, quando as ovelhas eram guardadas nos currais, o pastor é quem conduzia essas ovelhas para o curral. E o pastor dormia ali junto das ovelhas. Ele ficava ali à porta do aprisco. Para quê? Para guardar as ovelhas, vigiar, para que nenhum ladrão entrasse pela porta para roubar a ovelha. Porque esse negócio de ladrão vem de longe, meu irmão. Ladrão não é coisa do século XX ou XXI, não, já vem de longe. Como também ele ficava ali na porta para evitar que um animal feroz entrasse e devorasse suas ovelhas. Então o pastor ficava ali nessa grande responsabilidade, correndo até perigo de vida, de ser assaltado, de ser morto, ou até enfrentar uma fera. Então Jesus usou este exemplo para mostrar que ele, como pastor, tem ovelhas e guarda as suas ovelhas. Quantas ovelhas de Jesus tem aqui nessa noite?
Graças a Deus. Saiba que Jesus guarda você. Ele cuida de você, meu irmão. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, de igual modo, Jesus, o bom pastor, cuida de suas ovelhas, assim como o pastor cuidava naquela época das suas ovelhas e ainda cuida, né? Hoje ainda em áreas, naquela região ali na Palestina e outros lugares ali perto, ainda até mesmo aqui no Rio Grande do Norte, né? Não é muito comum, mas naquela época, na época de Jesus, o pastor era o responsável pela guarda das suas ovelhas, de seus rebanhos. Bem, meus irmãos, Jesus, o bom pastor, em relação às suas ovelhas, é o primeiro tópico desse estudo de hoje. Jesus, o bom pastor, em relação às suas ovelhas. Por que Jesus é o nosso bom pastor? Vamos ver por quê. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, Jesus nos advertiu aqui na sua palavra que há pessoas que têm interesse em se apropriar das suas ovelhas, ou até mesmo do rebanho todo. Jesus nos advertiu sobre isso. Há pessoas, tem gente que quer se apropriar do rebanho, como se o rebanho fosse seu, mas o rebanho de Jesus é dele, e de mais ninguém. João capítulo 10, está com a Bíblia aberta, versículo 1, ele diz, vou ler aqui na versão NVI: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Por isso que o pastor ficava na porta, porque só quem poderia entrar na porta das ovelhas era o pastor. Um estranho, uma pessoa estranha, não poderia ter acesso às ovelhas. Por isso que os bandidos, os assaltantes, o que é que eles faziam? Eles procuravam pular o curral, fosse um curral de pedra, fosse um curral feito de troncos de árvores. O ladrão sabia que se ele fosse encarar passando pela porta, ele ia se deparar com quem? Com o pastor, que estava disposto a arriscar a vida para defender as suas ovelhas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, não estranhe, meu querido irmão, querida irmã em Cristo, é que infelizmente há pessoas, trazendo para o lado prático da coisa, infelizmente há pessoas, Jesus advertiu, que aquele que não entrar pela porta das ovelhas é ladrão e salteador, isto é, pula o muro, pula a cerca, para subtrair ovelhas. No dia de hoje, o que isso está acontecendo? Está. Por quê? Porque infelizmente há pessoas que, no intuito não de zelar pelas ovelhas, no intuito não de proteger as ovelhas para entregar esse rebanho, que são os crentes na mão do Senhor Jesus, eles detêm ali as ovelhas, têm suas ovelhas, e para isso eles criam até igrejas, criam até denominações, mas o intuito não é cuidar das ovelhas, mas é somente o quê? Enriquecer. É somente no intuito de auferir lucro. Então Jesus nos adverte também, usando essa figura do assaltante que roubava ovelha. Existe, no pleno século XXI, pessoas que, ao invés de ter amor pelas ovelhas, tratar das ovelhas, alimentar as ovelhas, têm outros objetivos, e um dos objetivos, infelizmente, é auferir lucro. Cria a igreja não no sentido de levar a gente para o céu, não no sentido de ganhar muitas almas, mas às vezes, irmão, o sentido é só financeiro. Infelizmente isso acontece. Jesus também é aquela pessoa, é a figura do pastor, que se o falso pastor, isto é, o ladrão, tenta pular o muro, tenta subtrair as ovelhas, Jesus é o pastor que entra legalmente pela porta das ovelhas. Jesus não precisa pular muro, Jesus entra pela porta, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Jesus disse, versículo 2: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus entra pela porta, vive dentro da igreja e passeia no meio da igreja. Glória a Deus.
João viu Jesus, ele passeando no meio dos 7 castiçais de ouro. E o que era isso? Os 7 castiçais de ouro eram as 7 igrejas da Ásia, aquelas igrejas do Apocalipse. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aliás, irmão, Jesus prometeu estar sempre presente em nosso meio, sabia? Ele prometeu, ele empenhou sua palavra, que sempre estará perto de nós, presente, quando as suas ovelhas estão reunidas. Sempre que a igreja está reunida, sempre que grupo de irmãos estão reunidos, se o assunto for Jesus, Jesus promete estar presente. Se vários irmãos se reúnem, mas o assunto é futebol, Jesus não está presente. Se vários irmãos se reúnem, mas o assunto é política, Jesus não está presente. Agora, se reunir para adorar, Jesus promete estar presente. Glória a Deus. Mateus 18, verso 20, Jesus disse: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Onde se reunir 2 ou 3, ele promete estar no meio de nós. Eu tenho aqui uma pergunta para os irmãos, mas eu já tenho uma resposta. Pergunta: você quer ver Jesus em sua rua? Quer apresentar Jesus aos seus vizinhos? Quem quer? Glória a Deus, aleluia. Resposta: peça um culto em sua casa. Peça um culto em sua casa. Não meça dificuldades. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos quase implorar para os irmãos pedirem culto nas suas casas. Quase pedindo pelo amor de Deus. Irmão, peça um culto. Às vezes a gente para o culto, já aconteceu 2 vezes. Tive que parar o culto para pedir, quase que implorando que os irmãos, meu amado, abra a sua casa. Você não é crente? Você não acha bom? A menos que a pessoa não ache bom ser crente, que eu acho muito difícil, porque crente salvo, ele se alegra na presença do Senhor. Glória a Deus. Peça um culto na sua casa. Abra a porta da sua casa, ou pelo menos a calçada ali, nos empreste a calçada para a gente fazer um culto, colocar a caixa de som, colocar ali as cadeiras para os irmãos sentar, colocar o púlpito e glorificar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas infelizmente tem pessoas que inventam N desculpas para não querer um culto em sua residência. E aí eu me preocupo com o testemunho dos irmãos. Será que é porque se fizer um culto ali, alguém pode chegar ao vizinho da esquerda, ou da direita, ou da frente, ou da retaguarda, e dizer: pastor, eu quero falar com o senhor no final do culto. Olha, essa irmã, esse irmão fez um culto na casa, mas aqui escuta o nome feio. Eu escuto ela brigar com o marido, eu escuto ele bater nos filhos, ou ela bater nos filhos. Irmão, pastor, nem parece casa de crente. Você pensa que isso não acontece, não? Acontece, irmão. Acontece. Então, meu amado, não tenha receio. Quando o pastor pedir: irmãos, o culto hoje é os irmãos do coral, peça um culto, meu amado, essa semana. Era bom que os irmãos levantassem ali, cada um levantasse o braço. Tivesse ali uma briga santa. Como é isso, pastor? Briga santa. É todo mundo querendo dar o culto, mas não pode ser todo mundo de uma vez só. Não é na minha casa, o outro não é na minha casa, né? Pelo menos isso. Glória a Deus. Amém, irmão? Não entenda do outro jeito, não. Não é do pastor quando botando os crentes para brigar, não. É no bom sentido aqui. Viu, meus irmãos? Então, a questão do testemunho é importantíssimo na vida do crente. Paulo, eu me lembrei desse texto aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler no meio da revista corrigida. Porque tem gente que é muito fácil dar testemunho de crente aqui. Na igreja é muito fácil, todo mundo é crente. Todo mundo saúda você com a paz do Senhor, todo mundo lhe conhece, todo mundo lhe respeita. Mas lá fora, será que o testemunho nosso é importante? É mais importante do que aqui dentro. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Quem são os que estão de fora? São as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, para que não caia em afronta, isto é, no desrespeito, no descrédito, no vexame. Você pede um culto ou tem receio de pedir um culto porque tem medo, como eu já disse, de alguém dizer que você não é um crente fiel, que não se respeita. Aí a situação vai ficar fechatória. Aí diz: para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui é Paulo falando.
orientando o seu discípulo na fé Timóteo, irmão. Então, em nome de Jesus Cristo, meu amado, quando pedimos um culto, abra a porta da sua casa, pastor, pode fazer aqui um culto. Em nome do Senhor Jesus. Eu só me pedi um culto aqui na minha casa porque eu moro lá no Conjunto Santarém, e ali é outro setor. Não vou entrar na seara do outro pastor, é outro campo, mas eu tenho vontade. Agora, se eu pedir aqui, vocês vão? É um pouco mais longe? Amém, graças a Deus, amém, glória a Jesus. Então, amados, entenda aqui no texto, quando Jesus mostra essa necessidade esse cuidado que Ele tem conosco, para nós nos reunirmos em seu nome. A gente pede um culto em casa para a gente ver o nome de Jesus ser propagado, o nome de Jesus ser ensinado, não é? Os ensinamentos dele, as pessoas conhecerem o Senhor Jesus e quem sabe tomar a decisão em nome do Senhor. E outro ponto importante, irmão, é que Jesus, Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Cada uma das ovelhas, Jesus conhece tudo. Sabe até o número dos cabelos que estão na nossa cabeça. Conhece tudo sobre nós. Ele nos conhece. Aleluia. Olha o que diz o texto no versículo 3. Está com a Bíblia aberta aí? Mantenha. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. A voz de quem? A voz do pastor. Quantos conhecem a voz de Jesus aqui? Glória a Deus. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Havia uma intimidade tão grande do pastor com as ovelhas que ele dava nome às ovelhas. Digamos assim, chamava ovelha de Belém, outra chamava ovelha de Betânia, outra chamava de, quem sabe aí, de Samaria, enfim, estou inventando nomes aqui. E quando ele chamava, as ovelhas vinham, porque conhecia a voz. Se outra pessoa chamasse o mesmo nome, as ovelhas não iriam. Por quê? Porque elas conheciam a voz do pastor. Meu pai trabalhou muito tempo em fazenda, na fazenda do pai dele. E meu pai ordenhava de manhã cedo muitas vacas lá com seus bezerros. E meu pai chamava todos os bezerros. Ele pegava a vaca e chamava o bezerro vinha. Ele conhecia a voz de meu pai, no sentido de bezerro. Mas, da mesma forma, as ovelhas, elas se acostumam com a voz do pastor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. Entenda o porteiro aqui, no caso espiritual, como o Espírito Santo. Podemos entender assim: o porteiro é o Espírito Santo. Como é bom a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo, irmãos, sem ele nós ficaríamos órfãos. Mas Jesus prometeu enviar o outro Consolador, o Espírito Santo. Aleluia. É através do Espírito Santo que nós conhecemos quando Jesus fala conosco. Nós conhecemos a voz do nosso pastor. É Jesus que está falando, é Deus que está falando. Mas quando é o estranho, a gente conhece também. Mas quando é Jesus, quando é o sumo pastor, quando é o nosso Deus, nós entendemos perfeitamente que é a voz do pastor. Glória a Deus. Então entenda o pastor como o Espírito Santo. E aqui, conforme declara o texto, nós conhecemos, sabemos que há intimidade entre Jesus e um crente fiel. E aí eu tenho outra pergunta para os amados irmãos. Temos ouvido a voz de Jesus falando ao nosso coração? Jesus fala ao nosso coração? Fala ao nosso coração. Como ele fala, graças a Deus. Eu gostaria de explicar, quando estávamos estudando o texto, preparando esse texto, achei por bem explicar isso aqui. Pastor, o senhor leu que Jesus leva-nos para fora. Aqui diz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Para fora como, pastor? Explique isso. Eu vou explicar, porque aqui é culto de doutrina, é culto de ensino. Esse termo, ou essa expressão, levar para fora, Jesus disse que poderia nos levar para fora? Para fora como? Em que sentido? Aí o Espírito Santo me ajudou a entender. Nós vivemos 24 horas na igreja? Nós vivemos? Vivemos 24 horas na igreja? Não vivemos. A gente precisa sair para trabalhar, não é verdade? Precisamos sair para estudar, não é verdade? Precisamos sair para comprar, para visitar, precisamos sair para dormir. Daqui a pouco vão dormir. Então, mas voltando aqui,
Jesus nos disse que nos levaria para fora, isto é, por onde nós andarmos, Jesus prometeu andar conosco. Se você vai trabalhar, leve Jesus com você, Ele quer estar com você. Se você vai estudar na faculdade, Jesus está com você, então dê bom testemunho. Olhe, dê bom testemunho, porque Jesus anda com você. Por que precisamos dar bom testemunho? Porque eu ando com Jesus e Jesus anda comigo. Porque quando nós nos alteramos, quando nós passamos do nosso limite, e às vezes a gente não aguenta a pressão e acaba dizendo um bocado de bobagem, termina até chateando algumas pessoas, aí a pessoa diz, e você não é crente? Aí a gente cai na real, né? A gente cai na real. Então, o testemunho é fundamental, irmão, na nossa vida. E outra coisa, Jesus tem gente em todos os lugares aí. Você vai no shopping, tem um crente. Você vai no supermercado, tem um crente. Para onde você for, tem crente. Para onde você for. Então, como diz minha esposa, meu amado, ela diz, nós estamos rodeados de uma grande luz de testemunho. E é verdade mesmo. É verdade mesmo. Então, procure dar um bom testemunho, porque Jesus anda com você. Jesus anda com você. Ande sempre com Ele. Tópico 2. As suas ovelhas em relação ao bom pastor. Nós já vimos que Jesus é aquele que nos chama. Jesus é aquele que nós conhecemos a voz e nós seguimos a Ele. É aquele que nos protege. É aquele que está à porta das ovelhas para nos proteger. Agora, nós, as suas ovelhas, em relação a Jesus, qual é o nosso papel? Nós, como ovelhas, espiritualmente falando, como deve ser o nosso agir, o nosso proceder em relação a Jesus? Primeiro ponto importante, destacar aqui, antes de chegar no versículo 4, é mostrar que quem é ovelha, irmão, conhece e segue a voz de Jesus, o bom pastor. Quem é ovelha, conhece a voz de Jesus. O texto do versículo 4 diz, Jesus, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Jesus não é aquele que diz, vão, vocês se virem, não. Ele vai na frente, por quê? Porque Ele é o guia, Ele é o caminho. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quando o pastor abria a porteira e chamava as ovelhas, saía aquela filazinha de ovelha, saía a primeira e as outras atrás. Por quê? Porque o pastor dava proteção às suas ovelhas. Glória a Deus. Pergunta, irmão, você conhece o salmo do pastor? Quantos conhecem aqui o salmo do pastor? É o salmo 23, irmão. Glória a Deus. Provavelmente alguém aqui até conhece de cor. Agora, outra pergunta. E quanto o pastor do salmo? Quem conhece o pastor do salmo aqui? Glória a Deus. Conhecemos o salmo do pastor, mas precisamos principalmente conhecer o pastor do salmo. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de duas pessoas que foram convidadas para participar de uma recitação do salmo 23. Alguém teve a ideia, vamos convidar duas pessoas para recitar o salmo 23. E ali, duas pessoas chegaram, duas pessoas se voluntariaram naquela ocasião. Uma pessoa foi um ator muito famoso e a outra pessoa foi uma velhinha, já com a idade bastante avançada, com aquelas suas rugas que caracterizam o passar dos anos, seus cabelos já branqueados, a voz já um pouco cansada, as cordas vocais já não eram tão boas quanto eram na mocidade, na juventude. Uma senhora. E ali o auditório estava ali, muito repleto de pessoas, para ouvir o quê? As duas declamações ou recitações do salmo. E o primeiro que começou foi o ator. Então, o ator começa a recitar o salmo 23. Ele usa ali todo o seu talento, toda a sua expressão corporal, emocional, no intuito de empolgar a sua assistência, a plateia,
ao ouvir o Salmo 23. Quando este ator ele termina a sua recitação do Salmo 23, as pessoas aplaudiram o ator, né? Todo mundo bateu palma, aplaudindo o ator. Chegou a vez da velhinha. A velhinha sobe lá no local e ela começa então, como eu já disse, com a sua voz embargada, cordas vocais não muito bem, ela começa então a recitar, mesmo demonstrando cansaço, fadiga. Ela começa a recitar o salmo bem devagar, mas demonstrando, irmãos, uma plena convicção naquilo que ela dizia. Enquanto ela estava ali declamando o salmo, recitando o salmo, o rosto dela expressava tranquilidade à medida que ela recitava o salmo. E ali ela começa com a sua voz embargada. Poderíamos aqui tentar, pelo menos, mostrar aos irmãos como ela falava. Eu penso que ela falava com a voz bem fraquinha, talvez até trêmula, diante daqueles espectadores. E ela começa: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E ela diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, quando essa senhora terminou de recitar este salmo, quando ela termina este salmo no versículo 6, algo aconteceu lá no meio da plateia. Pessoas, dezenas e centenas de pessoas estavam chorando. E as pessoas, não se contendo, ficaram de pé para aplaudir aquela senhora. Depois, quando terminou todas essas apresentações, alguém foi lá e entrevistou o ator. Mas me diga uma coisa: como é que você é um ator? Você recitou o Salmo 23 e as pessoas só aplaudiram. E essa senhora, com a idade avançada, com os cabelos branqueados, com a voz embargada, ela fez com que pessoas chorassem aqui ao ouvir o Salmo 23. Me explique por quê as pessoas ficaram de pé para aplaudir e a você não. Aí ele disse: é porque eu conheço, eu sei de cor o Salmo 23. Eu conheço o Salmo 23. Mas ela, além de conhecer o Salmo 23, ela conhece um pastor do Salmo. Aí está a resposta. Ela conhecia o Salmo do pastor, mas conhecia também o pastor do Salmo. Conhece o pastor do Salmo, conheça, meu irmão, o pastor do Salmo. Isso é fundamental, foi o que fez a diferença. Não tinha uma boa voz, mas ela conhecia o pastor do Salmo, porque o efeito da palavra as pessoas estavam vendo na sua vida. Os anos tinham se passado, os cabelos branqueados, o rosto cheio de rugas, mas tinha fé no pastor do Salmo. Glória a Deus. Não conhecia apenas o Salmo do pastor, mas conhecia o pastor do Salmo. É isso que muita gente precisa, é conhecer o pastor do Salmo. Glória a Deus. Você conhece o pastor do Salmo? Amém? Glória a Deus. Tem seguido a sua voz? Glória a Deus. Irmãos, quem é a ovelha do bom pastor não permite ser enganado. Não permite. Principalmente por ensinos estranhos, ensinos que não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos, com a doutrina bíblica.
Mas isso acontece. Volta e meia tem crente se desviando, irmãos se desviando. Por quê? Porque foi dar ouvidos a mercenários, foi dar ouvidos a falsas doutrinas, e aí ficaram na dúvida e penderam para o lado errado. João capítulo 10, verso 5, Jesus diz, ó: mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Como eu já disse aqui, se alguém chegasse na porteira do curral e convidasse ou chamasse qualquer ovelha, elas não iam, porque elas conheciam a voz do seu pastor. Amém? Glória a Deus. Na época de Jesus, irmãos, foi uma época muito difícil, principalmente depois que o Senhor Jesus foi para o céu. A igreja primitiva foi muito perseguida, principalmente, eu creio que Jesus já estava vendo isso, principalmente no campo da perseguição religiosa. Os próprios judeus, ou o judaísmo, perseguiam muitos crentes. Por quê? Porque eles achavam que os cristãos eram uma nova seita, ou uma seita em meio a tantas que já existiam no judaísmo. Por isso que eles não deram crédito aos crentes, perseguiam os crentes. O próprio apóstolo Paulo perseguia os crentes. Por quê? Porque no judaísmo, o judaísmo via o cristianismo como uma seita. Mas os cristãos, os crentes em Jesus, procuravam mostrar aos judaizantes, aos judeus, que a diferença entre o cristianismo e o judaísmo é que eles aceitaram Jesus como seu Messias, e o judaísmo não aceitava Jesus como Messias, porque segundo eles, o Messias deveria o quê? Destronar o Império Romano, expulsar o Império Romano da Palestina, e Jesus não fez nada disso. Jesus mandou amar os seus inimigos. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te roubar a capa, deixa a túnica, entrega também a capa. Isto é, sujeição aos opressores da nação. Então Jesus, ele sabia que a igreja seria perseguida. E ele diz mais: na verdade fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho. Isto é, a igreja do Senhor, ela está vacinada, porque ela tem a doutrina dos apóstolos, tem a Bíblia como seu manual de regra, de fé e prática. Mas isso ainda acontece. Se naquela época a igreja era perseguida pelo judaísmo, hoje há muitas falsas doutrinas entrando nas igrejas, e aí a gente precisa estar prevenido. Eu tenho aqui uma pergunta para os irmãos, seus falsos líderes. Jesus aqui falou no texto que nós acabamos de ler: mas nunca seguirão um estranho. Mas os estranhos entram de forma sorrateira. Ele não entra com a placa: eu sou um falso profeta, eu sou um falso pastor. Não, ele se infiltra em nosso meio, se infiltra. Então qual é a melhor forma de se prevenir, amados, contra falsas doutrinas, falsos líderes? Resposta: examinar com afinco as Escrituras. Um crente que lê a Bíblia, um crente que estuda a Bíblia, crente que frequenta escola dominical, culto de doutrina, curso teológico, daqueles bons, não se deixa levar pelo engano, porque ele confere, ele verifica se aquele ensino condiz com o que diz as Escrituras. Paulo foi para Bereia e Paulo começou a pregar. À medida que Paulo pregava, os crentes de Bereia conferiam se tudo ali que ele falava estava em acordo com as Escrituras. Esse texto está em Atos 17, verso 11. Eu vou ler para os irmãos. Os bereanos, os habitantes de Bereia, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Quem está interessado em aprender a palavra de Deus aqui? Só quem está. Amém. Examinando todos os dias as Escrituras. Se você for um crente que todos os dias você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, pelo menos lê, você é um crente firme, sólido,
firmado na rocha. Quando chegar a primeira heresia aí você diz, olha, isso aí não está de acordo com o que eu li não, com o que eu estudei não, está errado isso aí mostra. Mas para isso você precisa estudar, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então os crentes de Beré, não era porque Paulo estava pregando que eles engoliam tudo não, eles conferiam, olhavam se realmente aquilo que Paulo falou condiz com a verdade, tem amparo bíblico. Então, meu amado, se chegar alguém na sua casa com heresia, irmão, eu vim aqui falar de Jesus e digamos que você tem algum ouvido, e a pessoa começa a falar coisa lá, dizer que Jesus não é Deus, aí você, o que é que você vai dizer? Então tem que saber refutar as heresias. O melhor conselho é isso que Paulo diz, mostra aqui, é examinar as escrituras diariamente. Portanto, irmão, reconheça as falsas doutrinas estudando o quê? A doutrina. A melhor forma de nós aprendermos alguma coisa sobre a heresia não é estudando os livros heréticos, não. Eu vou estudar a doutrina da Testemunha de Jeová. Eu vou ler o livro de Mormon porque eu lendo eu vou conhecer. Não precisa. Você só em aprender o certo, amém, está bom. É como lá no exército, a gente quando está dando instrução ao soldado, a gente nunca ensina o errado, ensina o certo. Se ele aprendeu certo, se ele vê alguém ensinar alguma coisa errada, alguém ensinar, ele está vendo que, olha, não é assim, o certo é esse, o certo é assim. O pessoal que trabalha em banco do Brasil, em Caixa Econômica, tem os bancos aí, sabe como é que eles conhecem a nota falsa? É porque eles estudam a nota falsa? Não, porque eles estudam a verdadeira. Ele pega uma nota de R$50 e sabe que é verdadeira. Pronto. Quando bate uma falsa, ele já sabe. Essa aqui não passa não. Por quê? Eles estudam ali a nota perfeita, a nota correta, a nota original e não a nota falsa. Então, meu amado irmão, a melhor maneira de você aprender, pastor, eu queria muito aprender sobre certas heresias. Faça o seguinte, leia a Bíblia, estuda a Bíblia e você fica vacinado aí. Quando bater uma falsa doutrina, você diz, olha, não é assim não, é assim. Amém? Glória a Deus. Mas você pode dizer, pastor, mas a Bíblia não diz examinar tudo? Não diz? 1 Tessalonicenses 5:21, examinar tudo e retém o bem? Então, pastor, então eu preciso examinar para ver se, irmão, se eu olho uma caixa de veneno e lá diz veneno, precisa eu tomar o veneno para dizer que é veneno? Não precisa. Não precisa, por quê? Porque já estou vendo, então para que eu me encher daquele veneno? Não preciso. Basta conhecer o quê? O que é verdadeiro, o que é correto, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus, a Bíblia. Pronto, é suficiente. Quando vier um conceito, um ensino herético, você consegue refutar diante de qualquer pessoa. Tá certo? Glória a Deus. Aleluia. Amém. E o terceiro e último tópico, o ensino do pastor, do bom pastor para as suas ovelhas. Quando chegamos no versículo 6, aí Jesus começa a ensinar o porquê ele usou essa figura do pastor. Até então, até o versículo 5, podemos entender como uma parábola. Aí Jesus começa a desvendar. E como Jesus ele é um professor por excelência e não quer que ninguém vá para casa com dúvida, Jesus procurou ensinar seus discípulos qual o sentido dele usar essa figura do pastor, do aprisco, das ovelhas. Qual o sentido do ladrão que salta o muro? Qual o sentido? Tá certo? Então, eu preciso dizer aos irmãos que no curral, o pastor funcionava como porta. Para entrar no curral, tem que passar pelo pastor. Se chegasse uma ovelha que não fosse do pastor, ele não abria a porteira. Nossa ovelha aí é do vizinho, não é minha. Por quê? Porque era o pastor que permitia ali a entrada das suas ovelhas e, além disso, garantir e proteger as suas ovelhas. Tá certo? Então, Jesus precisou elucidar essa parábola, porque nem tudo que Jesus ensinou foi inicialmente compreendido pelas pessoas que estavam escutando. O ensino de Jesus era tão profundo
que mesmo Jesus sendo um professor por excelência, ainda ficava a gente com dúvida. Aí eu disse: Senhor, me diga qual o sentido da parábola do semeador. Senhor, explica-nos essa parábola. Jesus precisava, quer dizer, o conhecimento dele era tão singular, né, que às vezes ele precisava explicar novamente para as pessoas entenderem. Tal era a profundidade do conhecimento que Jesus tinha das Escrituras. Então Jesus, vamos ler o versículo 10. Jesus usou esta comparação, isto é, algumas Bíblias falam essa parábola, né? Mas parábola não é comparação? Parábola é comparação. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. O que ele estava falando? Então Jesus, como ensinador, ele mostrou que a porta para Deus era ele. Ninguém poderia chegar-se a Deus através das obras. Ninguém poderia chegar-se a Deus porque guardava os 10 mandamentos, porque ninguém guardou. Jesus disse: eu sou a porta. Glória a Deus. Versículo 7, Jesus disse: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Isto é, para ter acesso a Deus só passando pela porta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele disse: eu sou a porta. Por quê? Porque naquela época tinha religiosos, os fariseus, os saduceus, os essênios, um pouco reservado. Tinha mais quem? Os escribas conheciam a lei, escreviam a lei, faziam cópias e cópias da lei, os escribas, mas não conheciam o caminho para Deus. Aí Jesus chega ali na sua época como o Messias, prometido nas Escrituras que ele era o Messias, e mesmo assim os seus contemporâneos religiosos não entenderam que ele era o Messias, a porta para Deus. Aí eu pergunto: quantos aqui sabem que Jesus é o único acesso para Deus? Só quem crê nisso, levante a mão. Jesus, somente Ele é quem é a porta que leva o homem para Deus. Não existe religião. A Assembleia de Deus não leva o homem para o céu. Igreja Batista não leva o homem para o céu. Igreja Presbiteriana não leva. Igreja Deus é amor. Amor de Deus. Mormon nenhum. Só quem leva o homem para Deus é Jesus. Porque Ele é a porta. Isto é, ele dizer que é a porta, ele está dizendo: eu sou o acesso, eu sou a garantia, eu sou o provedor. Confia em mim. Você está protegido, você está guardado. Glória a Deus. A segurança é o nosso protetor. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que Maria é corredentora. Maria é corredentora. Peça à mãe que o filho atende. Onde é que está isso na Bíblia? Ah, porque naquele casamento faltou vinho, aí foi ela que... Alguém tem que informar Jesus. E se fosse lá um empregado ou outra pessoa? Se fosse Judas, pronto, digamos, se fosse Judas Iscariote, dissesse: Jesus, faltou vinho. Quer dizer então que Judas Iscariote ia ser o nosso corredentor? Ah, ia ser o nosso intercessor? Então, irmãos, não funciona isso. Em nenhum lugar na Bíblia Deus deu essa autoridade a Maria para ela ser corredentora. Só existe um redentor, o nome dele é Jesus. Ele é a porta, ele é acesso para Deus. Eu fico imaginando, irmãos, vendo aquele povo, agora no dia 12, lá em Aparecida do Norte, pessoas andando nas estradas, com cruz nas costas, aquelas cruzes, gente caminhando de joelho, tanta gente querendo pegar uma corda lá no Pará, naquela festa chamada Círio do Nazaré, aquelas procissões, tudo ali, irmão, sabe o que é? Sacrifício de touro. Deus não comunga com idolatria. Aleluia. Deus não comunga com idolatria. Acharam a cabeça de uma boneca, aí disseram: é a nossa redentora. Olha aqui, é a santa do Brasil. O Brasil não precisa de santa, o Brasil precisa de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, precisa de Deus. Feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus, aquele povo lá, irmão, fazendo aquelas procissões, tudo inútil, sacrifício de tolo, irmão. Eu louvo a Deus porque nós crentes em Jesus sabe que isso não tem validade nenhuma. Quem nos leva para o céu é Jesus. O sacrifício que fez foi Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa, você não precisa ralar seu joelho fazendo procissão, nem o seu ombro com a cruz pesada. Jesus já levou a cruz, já derramou o sangue precioso por nós. Glória a Deus. Como mestre, irmãos, como mestre, Jesus alertou quanto aos líderes das seitas que havia em Israel, como os fariseus e saduceus, homens que conheciam as Escrituras, mas não conheceram o tempo da sua visitação. Jesus veio, rejeitaram Jesus, julgaram Jesus. Ele teve 2 julgamentos, um religioso e depois um julgamento político. O religioso pelo Sinédrio, o Supremo Concílio dos religiosos de Israel. Depois ele foi levado ao julgamento político por Pilatos, Herodes e finalmente a Pilatos. Mas desde a época de Jesus sempre houve pessoas interessadas em se apossar da igreja dele. Sempre houve pessoas querendo se infiltrar para subtrair as ovelhas, roubar as ovelhas. E essa questão de existir falsos ensinos, falsos profetas, falsos líderes, já vem de longe. Não é só na época de Jesus e de posterior, não. Antes, quantos e quantos falsos profetas se levantaram ali, dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. Tenha muito cuidado, meu irmão. Semana eu recebi um áudio de uma... Olha aí, pastor, o áudio dessa, o que é que o senhor acha? Aí estava lá falando a profetisa, dando aquela profetada. Olha, desconfie de profeta que não se identifica. Se alguém lhe mandar um áudio, olha aqui, uma mulher de Deus, escuta aí, mano. Aí você escuta aquelas coisas lá. Por que não se identificou? Ah, eu sou a irmã fulana, meu nome é assim, assim, assado, eu moro em tal lugar, meu pastor é cicrano e a minha igreja é essa. Se identifique. Aí não se identifica. Aí tem uma ruma de irmão, uma turma de irmão ouvindo isso, ficando com dúvida, está confundindo você. Se alguém mandar um áudio, pode até ouvir, mas você não decreta. Todos os profetas na Bíblia foram identificados, até os falsos. Tinha nome, né? Até os falsos tinha aqui. Então, não decreto quando você ouvir um áudio. Escuta aí, pastor, veja que profecia é essa. Não se identificou, para mim não tem valor nenhum. Por que não se identificou? Com medo? Né? Se é casada, se não é, se é divorciada ou não, se identifique. Sou esposa de tal irmão, não se identifica. Então tenha muito cuidado. Flávio José, um historiador judeu, ele diz assim, ele mostra que havia homens, na época de Jesus, já havia homens inclinados a ambições políticas, a agitar o povo numa revolta contra Roma. Então, como eu estava dizendo, Jesus, o Messias, o que os judeus esperavam era que Jesus levantasse um exército para lutar e expulsar os romanos. Como havia na época de Jesus a questão dos zelotes, Simão, o zelote. O que era o zelote? Era um revolucionário, era alguém de esquerda, era alguém contra a dominação, mas era plano de Deus. Não foi plano de Deus que a nação de Israel fosse levada para a Síria? Não foi plano de Deus que a nação de Judá fosse levada para a Babilônia? Plano de Deus. Plano de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus diz, João 10, verso 8: todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Quando João Batista colocou os pés lá no deserto e começou a batizar pessoas, as pessoas afluíram, corriam para ouvir a novidade, porque estavam cansados de discursos dos fariseus e dos saduceus, discurso sensador, mensagem sem o verdadeiro teor bíblico, desprovido da misericórdia de Deus. Aí chegou João Batista, aquele homem de Deus,
mesmo chamando alguns até de raça de víbora, mas era Deus usando a boca dele para falar as verdades. E ali as pessoas criam no testemunho de João Batista e eram batizadas. Por quê? Porque Deus estava trabalhando na vida de João Batista. Aleluia. Mas muitos se levantaram, insuflando o povo a se revoltar contra o jugo de Roma. Jesus não fez isso, ele se sujeitou. É tanto que ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Esta palavra de Jesus, quando ele diz: todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram, também, irmãos, é um alerta contra os falsos pastores, falsos profetas e falsos crentes. Existe falso pastor? Existe. Não existem falsos políticos, falsos médicos, falsos engenheiros, falsos empregados domésticos. Existe falso pastor, falsos crentes, falsos cantores, gente que só pensa no lado financeiro e não no lado espiritual, não se preocupa. Mas Jesus, ele é um bom pastor porque ele garante proteção e provisão, irmão. Aleluia! Glória a Deus. João 10, verso 9, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Por quê? Porque vai atrás do pastor. Viu? Crente não precisa, irmão, alimentar seu espírito com aquilo que não edifica. Não precisa estar assistindo a Fazenda para entender de animal, entender de gente. Não precisa estar vendo Big Brother. Não precisa estar vendo novela. Por quê? Porque ele vai atrás do pastor, que é Jesus. Glória a Deus. Jesus só tem comida boa. Olha que comida boa Deus está nos dando aqui. Amém? Glória a Deus. Irmão, sobre Jesus dizer que ele é a porta, quando estava preparando esse estudo aqui para os irmãos, eu me lembrei que nenhum líder religioso afirmou o que Jesus disse. Você já ouviu falar de Buda aqui? Quem já ouviu falar de Buda? Quem já ouviu falar de Maomé? E de Confúcio? Amém. Numa recente pregação eu falei isso aqui. O que foi que Maomé disse? Não sei qual é o propósito da vida. Maomé, líder religioso do islamismo, tem o Alcorão, profeta Maomé, não sabia o propósito da vida, coitado, analfabeto em religião. Aí vem Buda disse aos seus seguidores: procurem a verdade. Olha, Buda, procurem a verdade, porque não era verdade. Aí Confúcio, para confundir mais: eu não sou o caminho. Pronto. Nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio. Aí vem Jesus lá da Galileia, pisando nas areias quentes, e diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim, meu filho. Glória a Deus. Ninguém vai a Deus se não passar por Jesus. Não é Maria, não é Maomé, não é Confúcio. Nossa, tão longe. Glória a Deus. João 14, verso 6. Meus irmãos, como ensinador, Jesus mostrou que em contraste com o ladrão que tira a vida, Jesus dá a vida. Se o ladrão pulava o muro para roubar as ovelhas, para assaltar as ovelhas, Jesus é aquele que dá a vida. Jesus disse, João 10, verso 10: o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Olha, ladrão não ia pegar a ovelha para alimentar ela, levar ela a beber água e trazer ela de volta para o aprisco, não. O ladrão entrava para roubar a ovelha, matar a ovelha para levar a carne ou destruir o rebanho. Aí Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, isto é, vida plena, sobeja. Glória a Deus. Quantos têm vida aqui em Jesus, irmão? Mantenha-se nesta vida, nesse Jesus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Quem é verdadeiramente crente não sente saudade do mundo. Se um crente aqui sente saudade do carnaval, ore, peça para Jesus tirar isso do coração. Se sente saudade do carnaval, essa desgraça que tem no nosso estado aqui,
só leva o povo para o pecado, gente ali se droga, moças ali e mulheres meretrizes vendem o corpo delas ali por prazer, para esses turistas que vêm de todo lugar do mundo aí, se aproveitar aqui de adolescentes e de jovens, entendeu? Discussão, briga, morte, aí depois ficam pedindo para o povo doar sangue, não é? Fica pedindo, dois sangue porque está chegando o Carnatal. O meu sangue não é para Carnatal, o meu sangue aqui, se precisar, é para crente em Jesus. Glória a Deus. Que são santos, que são santos. Pode me chamar de radical, não tem problema não. Glória a Deus. A Bíblia cronológica, a aplicação do pessoal, traz a seguinte nota. Eu achei isso aqui interessante, irmão. Ele diz, olha, a vida em Cristo, preste muita atenção, irmão. Preste muita atenção. No máximo 10 minutos a gente termina. A vida em Cristo é vivida em um plano superior. Você sabia que a vida em Cristo, nós estamos no plano superior ao mundo? Por causa de seu abundante perdão, amor e orientação. Olha como é bom. A gente não precisa carregar cruz, a gente não precisa de rosário para estar contando aquelas bolinhas lá, né? Passando assim umas 10, 15, 20 para enganar a santa ou o santo logo. Não precisa disso, por quê? Porque Jesus nos perdoa, Jesus nos ama e Ele tem pleno perdão para nós. Reza ali tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, que você está absolvido, conversa, está aumentando nossos pecados, mas se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda justiça e nos purificar de todo pecado. Glória a Deus. Jesus, irmão, foi categórico ao ensinar: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós. Jesus deu a vida por nós. Ele viveu aquilo que ele pregou? Sim. Aí o versículo 12: o assalariado, isto é, o mercenário, o interesseiro, não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, o mercenário, porque havia também aquela pessoa que era contratada para fazer o papel de pastor. Ele só estava lá com interesse financeiro. Alguém tinha muito rebanho e disse: ei, venha trabalhar comigo, porque o pastor, digamos assim, está doente, você pode cuidar essa semana, enquanto o meu pastor verdadeiro está doente, aí você me paga quanto? Tanto. Aí ele ia, mas só ia por obrigação, mercenário. Não, a ovelha, quem sabe a ovelha berrando, precisando de água, de comida, e ele lá, só pensando no dinheiro. E não tem gente assim? Só pastoreia porque está se usufruindo da igreja, porque a igreja dá dinheiro, e com esse dinheiro ele compra gado, fazenda, usando o dinheiro dos santos. Dinheiro que os irmãos, ó, rala, sua, fica suado aí para entregar o dízimo, as ofertas, para comprar gado, para dizer que tem fazenda. Se for somente da igreja, mas é dele. Isso é mercenário, está assaltando a igreja. Cuida das ovelhas por dinheiro, compra fazenda, para ele próprio se auto-beneficiar. Mas Jesus está pronto a dar vida até por suas ovelhas, porque ele deu mesmo. Jesus declara que os falsos mestres, irmãos, e os falsos profetas não têm esse compromisso com o rebanho. O verdadeiro compromisso do rebanho Jesus tem. Mas o mercenário, olha o que Jesus disse no versículo 13, estou quase encerrando, irmão. Ele foge porque é assalariado. Quando viu um lobo, digamos que estava lá o mercenário, contratado, sem amor do coração para cuidar das ovelhas. Aí viu um lobo, aí ó, perna para que te quero. Deixava as coitadinhas das ovelhas lá berrando, a mercê de serem devoradas pelo lobo. Por quê? Porque ele não tinha o coração lá para guardar as ovelhas. Por isso que Jesus mostrou, ele foge porque é assalariado, é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Versículo 13. Mas Jesus também reafirma o que de fato ele é. Olha em João 14, 15. Estou quase encerrando, irmão. É a segunda milha, é a segunda milha. Eu sou bom pastor, versículo 14. João 10, 14. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Glória a Deus. Pode ser que o presidente da república não lhe conheça, também não vale muita coisa atualmente. O governador não lhe conheça. O prefeito da cidade não lhe conhece. O comandante
do batalhão, do exército, não lhe conheça, mas Jesus lhe conhece. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Glória a Deus. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Jesus cumpriu o que falou, irmão? Cumpriu? Cumpriu. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um texto aqui de João, capítulo 18, versículos 7 e 8, que eu achei oportuno colocar aqui na mensagem. Olha o que Jesus disse. Novamente ele perguntou: a quem procuram? Lembra que Jesus disse que dava vida pelas ovelhas, não foi? Ele não disse que dava vida pelas ovelhas? Olha esse texto de João, capítulo 18, versículos 7 e 8. Se eu fosse você, eu ia anotar. João 18, 7 e 8. Então lembrar quando Jesus foi preso lá no Getsemane? Foi muita gente para prender Jesus? Jesus não permitiu que os discípulos fossem presos. Não, pode soltar eles. É a mim que vocês querem? Pode me prender. Os meus não. Jesus de fato e de direito cumpriu com a palavra, irmão. Olha, ele diz, novamente ele perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Resposta de Jesus, versículo 8. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Quer dizer, na prática também, Jesus não era só um bom pregador, como um bom executor daquilo que ele pregava. Ele disse: olha, libera esses homens, porque só quem era para ir para a cruz era Jesus, e não seus discípulos. Por quê? Porque Jesus protege os seus, e Deus também tinha um propósito. Jesus tinha um propósito com os discípulos, seus apóstolos, pregar a mensagem. Se os apóstolos fossem crucificados com Jesus, penso que o evangelho não teria avançado tanto, mas era propósito de Deus que Jesus morresse sozinho, como ele preferiu morrer sozinho ali na cruz. Vamos ao último versículo desse estudo, o último versículo, João 10,16. Jesus disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Muita gente aqui se confunde, começa a dizer coisa. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Você sabia que tem gente que acha que essas outras ovelhas aqui que Jesus se referiu é gente de outro planeta? Tem gente que já disse isso. Ah, Jesus falou as ovelhas de outro aprisco, pastor. É gente de outro planeta, são pessoas habitantes de outro planeta, né? Outras pessoas lá, mas não tem nada a ver. Por quê? Porque quando Jesus falou as outras ovelhas, se referia aos não-judeus. As outras ovelhas eram não-judeus, porque Jesus veio principalmente para salvar os judeus. E os judeus, ao invés de aceitar a mensagem, crucificaram o Senhor. Aí ele diz, tem outras ovelhas que não são desse aprisco. O aprisco era Israel. E nós somos as outras ovelhas. Por quê? Porque Jesus veio para salvar os judeus e também os gentios. Então nós somos os gentios que fomos alcançados pela mensagem, podemos dizer, global, porque Jesus morreu, né? Assim, com a salvação perfeita para salvar todos os pecadores do mundo, aqueles que crescem no seu nome. Meus queridos irmãos, como conclusão, para concluir esse estudo, note bem, Jesus tem compromisso de nos amar. Como é bom ouvir isso. Ele prometeu nos amar, prometeu cuidar de nós, deu a sua vida por nós. O que mais? Esse estudo mostra o seguinte, é que os falsos mestres e os falsos profetas não têm esse compromisso. Não têm esse compromisso. Portanto, meu amado, firme-se na rocha, creia neste bom pastor. Jesus ama você, Jesus cuida de você, Jesus preocupa-se com você. Continue seguindo a voz do seu pastor, porque Jesus lhe conhece e Jesus lhe entende. Vamos ficar em pé. Ama o pastor as ovelhas com um amor paternal. Ama o pastor seu rebanho.